Bom, esse daqui, pessoal, é um arquivo do Access. Tá? Geralmente, um arquivo ele representa um banco de dados. A gente comentou lá nas aulas passadas que um banco de dados ele tem diversos tipos, né? Uma das mais tradicionais é o que a gente está vendo aqui e o que a maioria dos sistemas utilizam, que é aquele banco de dados o quê? De linhas e colunas, que é o banco de dados relacional. Se a gente for abrir esse banco de dados do Access aqui, ele já está montado, correto? Ele vai ter um monte de informação aí dentro. Só que essas informações elas não estão em um único lugar, elas estão em vários lugares. Esses lugares é o que a gente chama de tabela, tá? Que seria isso daqui, ó, tabela. Bom, a tabela, o que ela significa, né, a grosso modo? Significa que eu vou ter vários dados aqui dentro referente a um assunto. Então, categoria é um assunto, cliente é outro assunto, filiais são outros assuntos. Dentro dessas tabelas eu vou ter dados referente ao quê? A esse agrupamento aqui. Entrando na nossa tabela de cliente, clicando duas vezes aqui no Access, olha o que ele me aparece. Código do cliente, a data de cadastro, o status, ó. O tipo de pessoa, no caso aqui deve ser física ou jurídica, a gente não sabe. Tá? Razão social, CNPJ, correto? Isso daqui ela tem linhas e colunas, não tem? Ó, linhas aqui, correto? Colunas aqui, ó. Beleza. Ela lembra o que bastante a gente aqui? O Excel. Se a gente for pegar e abrir o Excel aqui, ó, certo? O Excel é a cara de linha e coluna. Não tira muito, certo? Essa visualização de linhas e colunas. Só que qual é a diferença de um banco de dados? O banco de dados eu vou ter várias tabelas. A de cliente, certo? A de estação, a de filiais. Correto? Essas tabelas aqui, ó, cada um tem os seus respectivos dados. Tabela de pedido, por exemplo. O código do pedido, a data do pedido, a filial que está fazendo esse pedido, certo? O status, ó, provavelmente se está cancelado, se está ativo, ó, tá? Pode ser isso daqui, a gente não sabe ainda, tá? Qual é o cliente que está fazendo esse pedido, ó? A gente não vê então o que? Em forma do nome do cliente, mas sim a gente começa a ver o que? O código do cliente, né? Dentro de sistemas é muito comum a gente começar o quê? Ver as descrições. Mas num banco de dados em si, a gente não consegue enxergar tão claramente isso. Por quê? Porque entre as minhas tabelas, tá, ó, entre as minhas tabelas aqui, nós temos o quê? Uma coisa que o Excel não tem, que é o tal do quê? De relacionamento entre elas. O que seriam os relacionamentos? Seriam quais assuntos começam a se ligar com quais assuntos. Tá? Então é muito provável aqui, ó, que quando eu tenha um pedido, eu tenho o quê? Um cliente fazendo esse pedido. Isso daqui então já seria alguma das relações que a gente já teria. Correto? Só que o banco de dados ele não dá em formato bonito, legível para a gente. Ele está dando em formato de código. Ó. O cliente 1 comprou o quê? Aliás, o cliente 1 fez tal pedido em tal data. O cliente 5 fez tal pedido em tal data. Tá? Ele vai ter esse formato. Sempre a nossa base de dados vai ter isso daí. Legal. Só saber num banco de dados, pessoal, se tem as tabelas, para se ter as tabelas, né? E o que elas têm de informação, somente isso não ajuda muito. É necessário também que a gente conheça o quê? Como a empresa funciona, principalmente. Ou o que a gente chama de regra de negócio. O que é regra de negócio? Na empresa de vocês não trabalham com certas regras? Sim. Quais seriam alguns exemplos de regras que vocês têm? Horário. Horário que o cliente pode comprar? Tudo bem. Já seriam algumas regras. Tem que passar o projeto? Tem que passar o projeto? Tá. Você consegue especificar um pouquinho mais?
Do meu serviço. Certo, da sua regra, beleza. No meu serviço, essa peça ela é fora de esquadro e eu tenho que mandar o modelo Marguerite. Tá. Senão a gente não faz. Exato. Então, você tem uma regra lá, certo? Se ele está fora de esquadro, tem que ter tal modelo. É uma regra de negócio também. A empresa adotou essa regra. Correto? Vamos supor que vocês vão fazer compra. Em alguma das lojas aí, varejistas normais, do seu dia a dia, a loja, ela tem a seguinte regra, ou ela pode vender no seguinte formato para você. Vendas com cartão de crédito até em 4 vezes, nós podemos o quê? Vender sem juros. A partir de 5 vezes ou mais, já tem um acréscimo de 1,99%. Isso daí também não é uma regra, certo? Essas regras é importante vocês conhecerem, porque não vai estar dentro do banco de dados falando isso, que tem essa regra para você. Geralmente quem faz isso, quem começa a controlar as regras, é justamente o quê? O RP. Correto? Então, o banco de dados, ele simplesmente armazena um dado para a gente. Quem cuida das regras de negócio da empresa vai ser o sistema, vai ser o RP. Correto? Para um banco de dados, simplesmente a gente só vai enxergar os dados, basicamente. As regras, como a gente desvinculou agora essa parte do RP, a gente está acessando direto o banco, a gente está acessando o quê? Simplesmente os dados, a gente não sabe nem nada disso daí. Então, se a pessoa não conhece as regras, é muito provável que ela não consiga o quê? Trabalhar direito com esses dados. Isso é muito importante. Correto? Nesse caso aqui, é óbvio, vocês não conhecem, eu vou ter que explicar um pouquinho disso daqui para vocês. Aqui, a intenção do banco de dados é o quê? Justamente, uma venda, certo? É um controle que a gente tem de vendas de peças de roupa. Eu tenho várias filiais, as várias filiais vendem o quê? Para os seus vários diversos clientes. Correto? Nesse caso aqui, seria o quê? Simplesmente a parte do pedido. Mas a gente já consegue ver bastante coisa aqui. Tá? A gente não chegou ao processo de transformar em faturamento, nota fiscal, entrega, não. A gente só está nessa parte do pedido. Mas olha só, por ser roupa, a gente tem alguns detalhes interessantes. Correto? Eu tenho aqui então, ó, a nossa tabela de produto. Ó, os produtos que a empresa está trabalhando são esses daqui: calça jeans, camisa manga longa, camisa gola V, calça sarja, saia longa, mini saia, camisa manga longa modelo B. Correto? São alguns dos produtos só. Poderíamos incluir mais, poderia ter milhares, mas só isso daqui já é o suficiente para a gente conseguir saber alguma coisa aqui sobre meus produtos. O produto em si, ele tem o quê? Ó? Uma categoria, correto? Cada produto tem a sua categoria. Aqui na tabela está descrito simplesmente o quê? Categoria 3, 3, 1, 2. A gente consegue adivinhar o que seria essa categoria? Não dá, né? Fica um pouco difícil saber, simplesmente por código aqui. Quem está entendendo isso, na verdade, é a máquina. Mas existe o quê? Uma tabela aqui, ó, que é o que a gente tem do quê? De categorias. Bom, se a gente tem uma tabela de categorias, o que é o código 1, então? Tudo que é referente à categoria 1 das minhas roupas, ela quer dizer o quê? Que são roupas infantis, certo? 3, adulto, infanto-juvenil, A2. Então, agora eu começo a ter algumas relações de dados entre as minhas tabelas, correto? O banco de dados ele vai apresentar sempre esse formato para vocês. Não vai ter um dado direto lá. Você vai precisar pesquisar em vários lugares, às vezes, para você formar uma coisa só. Tudo bem aí? Sim? É assim sucessivamente, ó. Entrando na tabela de produto novamente, cor predominante. Ó, cor predominante 2, 1, 4, 3, 2, 5, correto? A cor predominante simplesmente é o quê? É a maioria, né? A cor que mais predomina na roupa. Bom, provavelmente eu tenho o que aqui também, ó?
uma tabela de cores. Então, 1, branco, 2, preto, 3, vermelho, correto? O que mais? Na tabela de produto, ó, existe aqui uma classificação em gênero. A classificação ela tem uma codificação um pouco diferente. 03.01, 01.01. Quem geralmente trabalha na parte contábil começa a trabalhar um pouco mais com esse tipo de código aqui. Por quê? Esse tipo de código ele permite o quê? A gente fazer níveis em cima deles. Então eu tenho um nível principal e embaixo dele eu posso ter vários outros subníveis. Eu consigo classificar de outros formatos, aí, de outros modos. Correto? O que seria essa classificação aqui? Então, ó, dentro da tabela de classificação, bom, todos que tiverem a classificação 01.00 quer dizer camiseta. Mas eu tenho algo mais específico que camiseta. Camiseta manga curta, camiseta manga longa. Aliás, camisa, desculpem, né? 02, aí sim, ó, camiseta, né? Agora, camiseta ela pertence gola V, manga curta e manga longa. Bermuda, ó, que seria 04. Eu tenho bermuda de nylon e bermuda jeans. Correto? Então, eu posso ter categorias mais específicas em cima desse código aqui. Eu posso, então, incrementar mais coisas. Correto? Balanço. Quando os balanços contábeis são, na verdade, apresentados, eles têm mais ou menos esse formato. Obviamente, eu tenho mais especialidade, então tem mais ponto aí no meio, né? 01.00.00. Se tiver mais ainda, vai ter mais casos. Correto? Legal. Vou ter aqui os meus itens de pedido e os pedidos. Olha os pedidos que a gente comentou aqui, ó. Certo? Tem seu código aí, tem a data do pedido, tem a filial, tem um status. Bom, que tipo de status que é esse daqui? CA. Oi? Cancelado e atendido? Pode ser. Olha a importância agora de saber o que? A regra de negócio da empresa. Quais são os status do pedido que a empresa trabalha? Ah, ela trabalha com pedido cancelado? Trabalha, ó. Pode ser isso daqui, esse C de cancelado. Atendido ou ativo? Beleza, pode ser também. Então, provavelmente na hora de eu fazer um relatório, eu precisaria filtrar esse tipo aqui, ó, de status. Porque se eu não souber desse detalhe, simplesmente eu vou mandar somar tudo dentro do meu relatório. Correto? E a gente só tem esse. Tem mais C do que A, né? Código do cliente, enfim. E depois eu tenho o quê? Os itens de pedido. Ó, essa tabela aqui, o que a gente tem? Número do pedido, número do item, código do pedido, quantidade. Correto? Eu só tenho código praticamente nisso daqui, ó. Basicamente, essa tabela está tendo que ser relacionada com N outras tabelas, para eu poder formar alguma, para a gente poder formar alguma informação. Tá? Então, não é tão, vamos dizer assim, amigável essa parte de banco de dados por dentro de um sistema. A gente vai conseguir enxergar desse formato, geralmente. Tá? Aí é que entra o quê? Aí é que entra a ferramenta do Excel. Justamente para quê? Para a gente poder fazer o quê? A importação dele. A importação do Excel é justamente para quê? Para a gente pegar o dado real que está lá dentro do nosso banco de dados. Lembrando, nosso banco de dados da empresa ele é sempre alimentado por quem? Pelo RP, pelo CRM, correto? Geralmente o RP vai ser o mais rico em detalhe que a gente vai ter. Em cima desse banco de dados, a gente então está não fazendo mais o acesso pelo RP, mas sim agora pelo Excel. Tá? Para se fazer essa conexão com o Excel, tá? Então aqui, ó, a gente vai vir aqui, nessa parte. Dentro do Excel, vocês não vão conseguir porque vocês não têm o Access. Será que vocês não conseguem mesmo? Deixa eu ver. Dados.
Vocês não vão conseguir porque eu acho que ele precisa do driver, mas tudo bem. Ó, então eu vou mostrar para vocês. Dentro daqui do Excel, existe essa aba aqui, ó, dados. Correto? E aqui, ó, obter dados externos. Dados, obter dados externos. É essa parte aqui que a gente iria escolher o quê? O banco de dados que a gente tem dentro da nossa empresa. No nosso caso aqui, vai ser do Access, tá? Mas existem N outras conexões que a gente poderia fazer. Então, ó, eu vou escolher justamente o Access, tá? Então, ó, obter conexões, Access. Ó. Ele vai perguntar para mim onde está o meu banco de dados. Eu tenho que escolher o arquivo lá, que está dentro, que é o que eu quero, tá? Então, meu arquivo está dentro de uma pasta. Vou lá pegar, então, esse arquivo. Que seria aqui, ó, o pedido de roupas. Pedidos de lojas de roupa. Tá? Eu vou abrir. Ó, vocês estão vendo que aqui o Excel, como os dois são produtos da Microsoft, eles têm muita compatibilidade. Vocês estão vendo que aqui o Excel já está pedindo o que para vocês? Selecionarem qual é a tabela a ser importada, ou vinculada nesse caso? Correto. A gente vai fazer o quê? A gente vai importar todas, mas eu poderia selecionar somente o que a gente gostaria, tá? Então, ó, vou habilitar várias tabelas e vou selecionar todas. Ó, fiz essa parte aqui, ó, selecionei todas as tabelas a serem vinculadas, tá? Vou dar OK. Bom, o que ele está falando aqui, ó? Você quer fazer a importação da tabela existente em planilhas ou em novas planilhas? Eu quero fazer a importação em modo tabela, né? Que seja o quê? Em novas planilhas. Então, cada tabela que ele tem lá no Access, ele vai colocar numa abinha aqui do Excel. Tá? Ok. Ele vai demorar um pouquinho, porque ele está carregando os dados aqui, ó. Tem vários dados. Oi? Fica mais pesado no Excel do que no Access. Se você, por exemplo, colocar, sei lá, 5 milhões de linhas no Excel, vai estar mais pesado do que no Access. Por quê? O Excel, na hora de ele estar abrindo essas 5 milhões de linhas, ele vai precisar abrir de uma vez. O Access ele vai carregando conforme você vai precisando dos dados. Tá? Essa é uma vantagem também do banco de dados. Tá? Ele faz, na verdade, por demanda um pouco isso daí. Correto? Bom, olha só o que aconteceu então, pessoal. Opa. Ó. O que isso daqui é? É simplesmente agora a importação que a gente teve que fazer, a gente fez lá do Access, código da categoria e descrição da categoria. Aquilo era uma tabela. Agora está em formato de planilha para a gente pegar e mexer. Oi? Da concessionária? Eu vou passar esse arquivo para vocês. Da concessionária vocês vão fazer exercício com ele, por isso que eu não estava querendo que vocês abrissem agora. Tá? Bom, tudo bem, eu vou passar esse arquivo para vocês, já coloco, vocês já fazem download. É mais para explicar como que funciona aqui. Aqui, ó, as planilhas elas não estão no modo amigável, correto? Então eu teria que mais ou menos dar um nome para vocês terem uma localização. Ó. Ele importou tudo com planilha 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, você não sabe muito bem se localizar aqui qual é o dado que pertence a determinada planilha, correto? Então isso daí é padrão do Excel fazer isso daí. O que a gente vai fazer? Vamos tentar nomear um pouco isso daqui, ó. Então, categoria. Opa. Então, categoria. O outro, classificação. O outro, cliente. Cor. Estação. Filial.
gênero, NR pedido, item do pedido. Pedido, produto, tipo do cliente. Ó, o tipo do cliente A de atacadista e V de varejista. Tá vendo aqui, ó? A planilha, na verdade a gente não tinha esse dado, a gente não tinha visto, né? Então se eu tenho um tipo A, é o tipo aqui, atacadista. V, varejista. Tipo de pessoa. Física 1, jurídica 2. O que é isso daqui? Preço do produto. Legal. Vou tentar então salvar esse cara aqui para vocês já acompanharem aí agora em arquivo, tá? Salvar como este PC, procurar. Tá, deixa eu fazer só um teste aqui, pessoal. Eu não sei se ele copiou ou ele vinculou. Se ele copiou, beleza. Se ele vinculou, ferrou. Beleza, tá com cópia aqui mesmo, ó. Ótimo. Então vou passar lá na intranet já para vocês fazerem download dela. Então, aplicações por turma. Tecnologia e sistemas de informação. Pessoal, por favor, baixem lá na intranet esses dois arquivos, ó. Arquivos Access é um arquivo que vai estar compactado e mais esse pedido lojas roupa aqui, só para vocês verem. Esse arquivo compactado, ele vai estar os arquivos do Access, inclusive, se vocês forem treinar, já podem utilizar eles. E esse arquivo do Excel, e mais um arquivo do Excel, vai estar nesse mesmo arquivo compactado, que seria o quê? Uma de concessionária. Isso, vai ter aquele ali, ó, arquivo Access, que dentro dele tem 3 arquivos. E aí baixem esse outro aqui também, ó, pedidos loja roupas. Façam só o download. A gente vai começar a mexer agora dentro deles. Legal, né?
gosta do Excel? Não gosto nada disso. Gosto de teoria, teoria não tem. Onde você foi? Dentro da intranet. Conseguiu? Só em Excel você vai conseguir. Não, é que vocês não vão clicar não. Teria que estar instalado, infelizmente ele não está. Isso chato. Eu sei. Eu já tentei abrir a função, mas não entendi como funcionava. Quem chamou? Foi para você ver. Fecha isso daí porque ele não está ali. Tá? Só alguém mais conseguiu? Dá uma extraída ali, ó. Você mandou. Bom, pessoal, vamos continuar. Ó, vou até minimizar aqui. Legal. Vocês conseguiram abrir esse... Vou até fazer uma cópia para mim.
Tá. Vocês conseguiram abrir esse Excel aqui, ó, do arquivo pedidos lojas? Sim? Beleza. Aqui embaixo eu tenho o quê? Vários dados, não tem, ó? Classificação, clientes, cor, legal? Gênero, itens do pedido, pedido, correto? Vocês conseguem extrair relatório daqui desse jeito, do jeito que está? Bom, se fosse um relatório gerencial, que relatório que seria interessante a gente conseguir extrair daqui? Eu estou com uma base de dados, então, de pedidos, certo? Que tem lojas e filiais, eu tenho os pedidos, eu tenho os itens de pedidos. Que relatório que seria interessante a gente conseguir extrair daqui? Oi? Quantos pedidos foram feitos? Quantos pedidos foram cancelados? Pode ser também. Como vocês fariam isso? Um soma C? Daria certo com soma C, será? Tá, tentem fazer então, fazendo favor. Quantos pedidos cancelados e quantos pedidos ativos vocês têm nisso daqui? Na verdade. Então, esse dado aqui, eu acho que seria que você teria que contar no pedido ou no item do pedido. Esse dado. Cancela teu prêmio. Cancelado é quando é C, exatamente. Estado igual a C. O A é quando é ativo. Ah, legal. Oi? Não sei ainda. A gente vai fazer. Eu vou fazer o que precisar fazer. Então vamos começar a documentar esse negócio aqui, ó. Olha, pode ser que sim. Quantos? Quantidade de pedidos cancelados e quantidade de pedidos ativos. Oi? Esse daqui é o Word mesmo, mas é mais para vocês se basearem só na pergunta. 47,4? Já chegaram aí, pessoal, no resultado? 43. 43, 43? Tá, vocês fizeram por forma ou vocês contaram? Tá, beleza. Gráfico. Usou fórmula. Tabela dinâmica. Ah, beleza. Vocês já estão mais ou menos dentro, então, que vocês já têm que fazer. Na verdade, vocês estão utilizando vários recursos. Legal, né? Eu usaria o quê? Obviamente as fórmulas, que é o que eu mais sei. Cada um fez do jeito que mais sabe. E é exatamente a intenção da ferramenta, é isso daí. Vocês não vão ter uma única forma de dar resposta. Tá? O Excel tem várias formas. Tá? Vou utilizar a fórmula porque eu sei utilizar mais, só por causa disso. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, agora eu vou aumentar aqui um pouco, né? Eu sei que os meus pedidos estão o quê? Ó, na tabela de pedidos, não estão? Legal. Eu sei que esse campo aqui, ó, é o meu campo de status do pedido. Tá? Eu vou utilizar justamente o quê? Uma contagem desse campo aqui para ver o quanto eu tenho de cancelado e o quanto eu tenho ativo. Tá? Então, igual ao quê? A gente pode utilizar o CONT-C. Certo? O CONT-C, qual é o intervalo que eu quero?
do D2 até o D48. Ponto e vírgula. Qual é o critério? Eu quero primeiro os ativos, então A. Espera aí que eu... Deixa eu ir fazer um negócio aqui, ó. Conte C. Primeiro desse até esse, né? Ponto e vírgula. Entre aspas, A. De ativo. Os ativos, no meu caso aqui, tenho 4, né? Deixa eu aumentar um pouco mais. E agora os cancelados? Em vez de 4, em vez de C, eu vou alterar aqui para 4. Para C. Só que o que acontece, né? Ó, aqui eu já estou com tabela pedidos, ele já está me dando isso daqui como uma tabelona. Agora aqui eu já tenho o quê? Os meus cancelados. Tudo bem? Não? Ó a fórmula aqui, ó. Vou deixar essa fórmula aqui para vocês verem. Vamos ver se consigo. Conte C de tabela pedidos, status pedido de C. Se vocês não estão utilizando essa parte das tabelas, provavelmente vocês estão escrevendo o quê? A fórmula também. Conte C de D2 até a D48. Certo? Que também é a mesma coisa, não muda tanto nessa parte. Tá? Como a gente fez uma importação do Excel, ele já me trouxe o quê? Na nomenclatura de tabela mesmo. Então é por isso que a gente está utilizando, que eu usei só esse recurso aqui. Tá? Mas não costumo utilizar muito. Tudo bem? O que mais que a gente poderia ter nesse tipo de planilha de informação? Você vai ter que abrir. Quantos pedidos eu tenho de cada cliente? Vocês conseguiriam fazer isso daí? Vocês precisariam, no mínimo, fazer o quê? Vamos ficar uma tabela dinâmica já funciona bem, ele já ia pegar e fazer um agrupamento. Ele vai precisando ou fazer um ponte em cima do quê? Do código de cada um dos clientes também, poderia. Beleza aí, pessoal, aqui? Não. Não? Tudo bem? Bom, qual seria a pergunta aqui então, né? 2. Quantidade de pedidos de cada cliente. Correto? A tabela dinâmica, obviamente, poderia ser um dos recursos, né? Mas tabela dinâmica, vamos dizer assim, a gente está matando um negócio mais simples, né? Para uma ferramenta que a gente pode fazer muita coisa. A tabela dinâmica é legal quando a gente já tem dados consolidados. Ela funciona melhor nessa parte aí. Mas daria para a gente fazer. Primeira coisa a saber é o que? Quais são realmente os nossos clientes. Ó, eu tenho do cliente 1 a 14, correto? Essa daqui é a minha tabela de clientes, da 1 a 14.
Então, ó, nos meus pedidos aqui, eu teria que, no mínimo, já saber, então, quais são esses meus clientes. Esses clientes estão aqui, não estão, ó? Ó, código do cliente. Correto? Como a gente poderia tratar isso daqui? Como a gente poderia fazer aqui, ó, em fórmula? Condição? Conte. Poderia. Então, ó, do cliente 1 a 14, eu já vou enumerar aqui porque eu sei quais são. Correto? E depois eu faria o quê? Um conte C novamente, né? Ó, igual a conte.C. De qual critério? Do E2 até o meu E48. Ponto e vírgula, que seja igual ao quê? Agora, a própria célula, né? Ó, código 1 do cliente. Beleza? Fiz uma vez e eu sei que esse valor está correto, é copiar de um lugar e colar nos outros. Ó. Aqui seria o cliente e aqui a quantidade de pedidos. Então, deixa eu tentar arrumar isso daqui para vocês. Ó. Então, vou botar aqui um pouco mais para baixo. Daria para colocar uma formatação? Para ele formar os mini gráficos, né? Também daria sim. Deixa eu pegar e só deixar esse cara aqui um pouco maior dessa forma. Beleza? Tá, agora, até agora a gente está só fazendo o que, pessoal? Pegando dados de uma única tabela, correto? Até aqui tá fácil. Por quê? Porque você não está precisando, na verdade, ainda relacionar as tabelas, relacionar esses dados. Esses dados, eles são vinculados de alguma forma, como a gente viu na base de dados. Então, eles têm relação entre eles. Até agora a gente só pegou o dado de um único lugar. Beleza? Agora a gente vai precisar o quê? Começar a ter algumas perguntas que façam utilizar essas relações. Por exemplo, eu quero mostrar a quantidade de produtos da estação verão, outono e inverno. Qual é a quantidade de produtos que eu tenho que a estação seja do verão, outono e inverno? Agora começa a complicar um pouco mais. Só com tabela dinâmica vocês não conseguem resolver isso daí. Por isso que ela é uma ferramenta que é legal quando a gente já tem os dados mais consolidados. Tá? Aí é o Excel mesmo, aí a gente vai ter que utilizar provavelmente uma fórmula para resolver isso. Quais são os produtos, certo? Ou a quantidade de produtos do verão, outono e inverno. Então, onde está a base? É uma das primeiras perguntas. A descrição está na minha tabela estação, certo? E aonde está o outro negócio, né? Na tabela de produtos. Aqui, ó. Tabela de produto. Aqui o código da estação está nesse campo aqui, ó. Só que assim, a descrição está num lugar e a quantidade de produtos está em outro. Como vocês fariam isso daí? A intenção é mostrar o quê? A descrição da estação e mais a quantidade que eu tenho de produtos desse cara aí.
Exatamente. Qual é a ideia? De fazer o quê? Um PROC-V. Agora não tem jeito, eu vou estar vinculando dados entre uma tabela e outra. Para eu poder relacionar com o PROC-V, pessoal, aí não tem o que vocês fazerem, tem que utilizar o PROC-V. Vocês lembram como utiliza esse cara aí? Isso, exato. Aí você vai vincular com aquela parte da estação. Bom, qual seria, aqui no nosso caso, o jeito mais fácil para a gente resolver esse problema? Gestões. A gente já sabe que é o PROC-V. A gente já sabe quais são as tabelas de dados. O que a gente precisaria fazer, então? Código do produto. Ó, o código do produto já está aqui. Eu precisaria fazer o que com ele, então? Então, na verdade, eu preciso fazer um PROC-V desse cara para o outro cara, né? Do produto lá para a estação, correto? Vamos criar o nosso PROC-V aqui, então, ó. Na nossa tabela de produto, eu acho que fica mais fácil, tá? Bom, vamos colocar aqui, então, vamos tirar esses filtros aqui, né? Filtros. Estação. Na estação, eu preciso fazer um PROC-V. Qual seria o comando PROC-V? Igual a PROC-V. Valor procurado. O que eu quero achar? Eu quero achar o código referente ao que? A estação 1. Ponto e vírgula. É que assim, eu não consigo aumentar enquanto eu digito, eu só consigo aumentar depois que eu escrevo. Mas tudo bem, então eu vou escrever para depois aumentar. Não tem jeito, eu estou dando zoom, eu não consigo estar escrevendo nela. Mas ó, vamos lá, F2. Eu já daqui a pouco então já aumento novamente. A matriz tabela que ele acha. A matriz tabela é onde ele tem que procurar o dado, correto? No nosso caso seria o quê? O estação, né? Ó, então eu vou lá no estação. Qual seria a matriz? Essa matriz aqui, ó, inteira, tudo. Ponto e vírgula. No mesmo cara, ó, não voltei para a planilha anterior, senão ele suja a minha fórmula. Qual é o índice coluna? O índice coluna, né? Seria o que eu quero que ele retorne. O que eu quero que ele retorne é o quê? É a descrição da estação, não é? Ele está na coluna 2 dessa matriz aqui, ó. Coluna 1 é o código, coluna 2 é a descrição. Ponto e vírgula. Eu quero uma procura exata ou uma procura aproximada? Exata. Se exata, ó, correspondência exata. É falso. Falso. Ponto e vírgula, enter. Ó. E aqui, então, ele já me começa o quê? A achar qual é a estação que eu quero. Agora, qual que seria a fórmula? Eu vou colocar a fórmula aqui, ó, no Notepad para vocês, para ter zoom, tá? Eu estou fazendo essa aplicação aqui, ó, no I2, correto? Então, ó, a fórmula seria essa daqui. Fonte, vou aumentar um pouco mais ainda. Vai ter jeito, vou ter que quebrar.
Ó. Hã? Se eu não consigo o quê? Ah, não dá. Não consigo fazer isso daí. Consegue? Ou não quer? Eu consigo fazer quando eu tenho um recurso no PowerPoint. No Word eu não consigo. No PowerPoint você só lembra. O que vocês podem fazer? Eu não posso fazer no banheiro, porque eu sou pesada. Não está entendendo nada dessa matéria hoje. Eu não tenho recurso não para fazer isso daí. Ó, o que vocês vão fazer ali, pessoal? Na I2, correto? Onde está a minha fórmula. Igual PROC-V. Nesse caso aqui, ó, o que ele está falando? Ele está colocando por variável. Mas é o quê? O campo que eu quero procurar. No nosso caso aqui, seria o quê? O código da estação. O F2. Correto? A tabela onde está o meu dado em si. A tabela que eu quero procurar vai estar na tabela estação. Tá? Então, tudo isso daqui é a tabela. Ó. Qual é a coluna que eu quero que retorne? Lá na tabela estação tem o código da estação e a descrição. Então, é a coluna 2 que eu quero que retorne para cá. Que é o que ele vai receber. Aí ele fala, olha, sua procura vai ser exata ou aproximada. Para uma procura exata, eu tenho que colocar falso aqui. Ó. Para uma procura aproximada, eu colocaria verdadeiro. No nosso caso é exato. Então, é por isso que a gente colocou falso. Oi? Cara, dá para utilizar em nomes, certo, de produtos, quando você não tem uma definição, vamos dizer assim, tão exata assim. Eu já usei esse cara. Quando foi para isso daí? Para proximidade de valores também. Eu já usei também o verdadeiro quando eu quero que um valor seja aproximado ao outro. Aí o PROC-V ele retorna para mim. Se eu tivesse exato, ele daria o quê? Que ele não encontrou o valor. Ele dá o ND, exatamente. Conseguiram aí? Fazendo isso, ele formou o que agora para vocês? Um código, o nome da estação do lado da nossa tabela aqui, de produto, né? Então já tem o que? Agora um valor correlacionado. Agora sim eu consigo resolver mais fácil, não consigo? Saber quantas peças eu tenho referente àquela estação? Mesmo assim ainda não está tão fácil, né? Quantas peças eu tenho da primavera, verão, outono, só? Aí eu vou ter que usar o quê? O fonte do outro. Só está utilizando aqui, né? É que você tem que, na verdade, montar, né? Essa parte. Por isso que ele não vai ver. Por isso que eu não fiz nada. Ele ainda tem que usar uma conversão. Na verdade, não vocês podem fazer igual vocês podem ir clicando na verdade. Aí, ó, o que você quer achar? Pode com o mouse clicar ali, no valor do código. Isso, ó. Você também clica na beleza, agora você vai dar um ponto de vírgula. Legal, agora você vai aonde? Procurar o valor da tabela. E qual é o dado que você. Onde está o dado? Na verdade, você quer procurar. Na tabela e na estação. Você vai selecionar toda a sua tabela de estação. Beleza. Você está vendo que ele mexeu mais uma coisa aqui? Você vai dar ponto de vírgula aqui. Sem sair daí. Agora, qual é a coluna que você quer calcular? A coluna 2. Outra coisa, agora, a sua procura vai ser exata ou aproximada.
Exato. Porque não tem outras estações a não ser essa. Vai dar um pau. E aí, Aqui. O outro conseguir fazer. Você não vai fazer isso daqui? Por favor? sabe a formulação verdadeira? E aí não tem como aproximar tudo lá. Não tem tudo. Pode ser a parte de números que poderia ser mais aproximado. Pode ser a parte de nome que poderia ser mais aproximado. Pode ser. Beleza aí, pessoal? E aí, só o menino informal, ele agora é tudo. Olha que isso não vai isso, agora dá um pouquinho. Critério. Critério é o real. Eu vou arrumar, né? Você vai tentar comprar fecha. Aí, você fecha a parede. Aí, mostrar o nome para você. Mesma coisa que você for fazer. Agora aqui no ápice você vai ser a mesma coisa para você. Beleza, pessoal? Alguém mais? Certo? Só que aqui ainda não respondeu a nossa pergunta, né? Quantos produtos eu tenho da estação primavera, verão e outono? Ó. Então, 3. Quantos produtos temos da estação primavera, verão e outono? De cada. Aqui, pessoal, um outro argumento seria o quê? Fazer uma contagem novamente, tá? O que é primavera, o que é verão, o que é outono. Então, ó, igual a primavera, igual a verão, igual a outono. E a gente poderia fazer o quê? Novamente um conte C. Igual a primavera, igual a verão, igual Outono. Isso, só para ele pegar o nome aqui para você, ó, só por causa disso. Ó, pera aí, vamos fazer de novo então esse cara. Ó, fazendo de novo. Eu só quero pegar o nome, tá? Em vez de eu digitar, é por isso que eu tô dando igual ali, ó. Então, caramba, dando um del aqui. Ó. Tá, então eu vou colocar aqui embaixo, igual, certo? Vou pegar uma célula que tem primavera. Ah, então é por isso. Pareceu pra mim falso. Não, aí não tem jeito. Igual a primavera, é só para eu representar o escrito, a descrição, só por causa disso, ó. Igual a primavera, então eu vou clicar em cima de uma primavera aqui, ó. Vou dar um Enter. Ele já apareceu ali para mim. Tá? Só por causa disso, só para descrever, mais nada. Igual a verão, então eu vou dar o igual e clicar em cima de algum dos verões aqui, ó, verão. Igual a outono. Dá um Enter, ó. Vai aparecer a descrição aqui para mim. Correto? E aí sim, do lado eu vou aplicar a fórmula, né, ó. Igual a conte C do que? O intervalo que eu quero pegar e fazer a contagem é o que? Justamente a estação, ó. Estação. Correto? Aliás, é estação. Ponto e vírgula. Qual é o critério? Que seja primavera. Cliquei.
Fechei parênteses e Enter. 4. Ctrl V e Ctrl V. 4 primaveras. Ops. 2 verões e um outono. Indo para essa fórmula aqui, ó. Vou dar um F2 aqui para vocês e vou ampliar. Não, tá muito. Deixa eu dar um zoom maior aqui, pessoal. Pera aí. Ó, igual acontecer produtos de estação, então eu pego e seleciono aquela minha tabela que eu dei o PROC V, aquela coluninha só. E depois eu dou um ponto e vírgula B16, que é justamente o que? O primavera. Entenderam ou não? Posso fazer de novo, não tem problema. Ó, eu vou apagar esses dois aqui, ó. Esse aqui de baixo e esse aqui, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa que eu aqui, ó. Eu tô na linha do verão, não tô aqui, ó. Igual. Igual. Conte.c. Igual a conte.c. Abro parênteses. Eu vou selecionar aqui, ó, a minha coluna I, que a gente acabou de criar. Inteira. Daí 2 a I13. Correto? Ponto e vírgula. Eu vou clicar agora em cima do verão aqui, ó, que é o valor que eu quero achar. Cliquei em cima. Fecho parênteses. E dá Enter. Beleza? Agora vocês podem fazer para os outros também. Tá? Se tiver certo, se vocês têm certeza, é Ctrl C e Ctrl V. Tem como aumentar. A fórmula ficaria desse jeito aqui. Oi? Já fica mais completo até. Agora fecha a página. Esse aqui não, melhor dar contra você contra vez, puxar. Fez curso de fiz. Fez curso de Excel, Tudo bem aí, pessoal? Agora, vou deixar vocês fazerem sozinhos esse daqui, ó. Eu teria que saber o valor total de cada pedido.
certo? Qual seria os passos que a gente precisaria dar aqui? Precisaria saber quais seriam os valores totais de cada pedido. Vamos lá, ó. Então, eu precisaria dos três: o valor de atacado, de varejo e de custo. Beleza, isso daí é o primeiro passo para você achar o valor de cada item de produto. Isso, aí do lado multiplica pela quantidade de Isso, beleza. Aí você tem o subtotal por linha. Eu preciso do total do pedido. Dá para fazer o subtotal. Então aí você conseguiu resolver, teoricamente, com 3 passos. Beleza, é uma das soluções. Quais são os valores totais de cada pedido? Exato, não tem nenhum dado aí, você que vai ter que montar. Varejo, atacado e custo, é isso que tem? Eu precisaria dos 3. Para cada pedido, apresentar os valores de custo, vírgula, varejo, vírgula, atacado. Pronto, agora eu acho que está bem específico. Tem um código do produto aí, beleza. Mas é que não fez vida. Mas você tem que... Isso. E lá no item do pedido você tem o quê? Não, no item do pedido, que é onde a gente marca cada pedido. Você tem um código aí. Entendeu? Impossível! Não é possível, não é trabalho de análise, não é trabalho de pergunta. Quais são os valores totais de cada pedido? Para cada pedido, apresentar os valores custo e varejo atacado. Mas se o Não, muito provavelmente não. Vai ser esperar a atividade prática. Mas nada pede também de lá. Exatamente, vai ser. Nada te pede. Então, geralmente quem manja mais de Excel tem 10% a mais de salário. Olá. Pessoal, vamos fazer um intervalo, depois a gente volta. Nossa, eu tenho que ligar um pouco esse ar, hein? Não, eu vou ligar.